aqui de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Suspensão do programa eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que chama o ex-presidente Lula de corrupto e ladrão. De repente se dá o dito pelo não dito, insubsistentes as 4 condenações, e volta-se a estaca zero. A perplexidade da população, da sociedade, passa a ser enorme. E se volta a estaca zero, vou repetir, julgando-se ações em que não se tem propriamente um contraditório com a atuação, repito, do Estado acusador. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Ao confirmar por 8 votos a 3 a anulação das sentenças que a Lava Jato impôs ao líder máximo do PT, o plenário do Supremo Tribunal Federal apenas se rendeu à tese jurídica segundo a qual os processos contra Lula não deveriam ter sido julgados em Curitiba porque envolviam uma roubalheira que não se limitava à Petrobras. Todas as culpas terão de ser julgadas novamente, em outra praça, mesmo aquelas que foram sacramentadas em 3 instâncias do Judiciário. A ficha de Lula foi momentaneamente lavada, mas ainda não foi enxaguada. Não há absolvição, mas protelação das culpas. Na prática, o Supremo presenteou Lula com uma autorização para percorrer a conjuntura política como candidato a 2 posições. Está liberado para disputar um 3º mandato à presidência da República. Como é improvável que as novas sentenças sejam produzidas em curto prazo, Lula tornou-se candidato também à prescrição dos crimes que lhe foram atribuídos em processos. Nesse processo, por uma outra pessoa, por uma juíza corajosa de Curitiba. E essa decisão também foi confirmada no tribunal em Porto Alegre. Então não fui eu apenas, foram vários juízes que o condenaram, que viram as provas e o reputaram culpado. Depois houve anulação, 3 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que eu reputo um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim o próprio Supremo Tribunal Federal jamais disse que o presidente era inocente ou o absolveu no mérito das acusações. Então pende sobre o Lula, sobre o candidato, uma nuvem negra, que são as condenações e as provas da corrupção na Petrobras durante o governo dele, que ele não explicou. Porque não é um caso de corrupção isolado no tempo e do espaço. O que foi revelado pela Lava Jato, e todo mundo bem sabe, é a corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão. Algo muito diferente desse quadro, em que o presidente mente, no sentido de que ele pretende combater a corrupção ou pretendeu combater a corrupção no passado.